Bom dia, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. O que é mais importante para si? Faça essa pergunta a si mesmo. O que é o mais importante para mim e na minha vida? O que é o mais importante para si e na sua vida? Muitas pessoas diriam, primeiro, suponho eu, e acho que eu, diriam que é Deus. Deus é mais importante para si e para mim na nossa vida. Alguns talvez dissessem, a minha família, é o meu esposo, ou minha esposa, são os filhos. Mas de uma maneira geral, a maioria das pessoas não diriam que o mais importante para si, ou para nós, na nossa vida, não é um carro, ou não é uma casa, mas é Deus ou pessoas. Porquê? Porque tem a ver com um relacionamento que temos com essas pessoas, com Deus. E, ao fim de contas, tem a ver com o amor. A palavra amor tem sido a inspiração de muitas canções, tem sido a inspiração de muitos poemas. Mas a minha pergunta é, o que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus? Sim, porque a palavra amor tem vários significados. Uma pessoa pode dizer, eu amo este carro. O significado da palavra amor aí, nessa frase, é diferente de dizer, eu amo os meus pais. É muito diferente. O significado é diferente. Igualmente, quando dizemos, eu amo os meus filhos, ou minha esposa, dá sentimentos diferentes. Tem significados diferentes. No sermão prévio que eu vos dei, falei acerca da necessidade de termos o Espírito Santo de Deus, pois é os de nós que temos o Espírito Santo de Deus, que somos cristãos. Vimos e provámos isso. Também vimos que precisamos ter frutos, produzir frutos, boas obras, representantes desse Espírito, o Espírito de Deus. Também, queridos irmãos, vimos que, digamos assim, um bloco de construção, um ponto prático na construção, no desenvolvimento de amor, é ter respeito para com os outros. Mas, como eu disse, era simplesmente um bloco de construção, um início, porque podemos ter respeito e não ter amor. Mas, se temos amor, temos respeito para os outros também. E por isso hoje quero levar o assunto, o tema do amor, a um detalhe mais abrangente, mais específico. E por isso a pergunta, o que é o amor de Deus? É uma atração? É um interesse em coisas de Deus? É uma paixão? É gostar muito? Lemos na Bíblia que devemos amar a Deus, devemos amar ao próximo, devemos amar o inimigo. Como? Como é que pomos isto em prática? Por isso, queridos irmãos, hoje desejo explicar de uma maneira que possamos entender plenamente o que é o verdadeiro amor de Deus. E daí, então, vamos ter a possibilidade, vamos entender que vamos precisar de pedir a Deus para nos derramar esse amor no nosso coração, o amor de Deus no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, para que o possamos pôr em prática. Então vamos começar por pedir a vocês para virarem a 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, 1 João 4, e vamos começar a ler então do versículo 7. E diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor
procede de Deus. O verdadeiro amor de que está a referir aqui. E todo aquele que ama é nascido ou regenerado, digamos assim, como o grego diz, regenerado, gnau, de Deus. E conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É uma afeição grande que Deus tem por nós. O que é este amor? Deus é amor. Isto é uma afeição, é um sentimento, é uma coisa emocional. O que é o amor de Deus? Porque Deus é amor. E esta informação, queridos irmãos, é muito importante para todos nós, é muito importante para a Igreja de Deus. Todos nós na Igreja de Deus precisamos entender. Porque se não amamos, não conhecemos a Deus. Continuando a ler. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto se manifestou. É manifestado, é demonstrado o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, o único que foi assim gerado, para vivermos por meio dele. Este ser que estava com Deus Pai foi enviado ao mundo e tornou-se o Filho unigênito, assim gerado, como homem, porque foi 100% um ser humano. Mas nisto se manifesta o amor de Deus a nós. Versículo 10. Nisto consiste o amor de Deus. O amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós não amamos a Deus primeiro. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Queridos irmãos, veem aqui que o amor de Deus é sempre expresso em ações. A ação é que Ele enviou. 2 vezes diz, versículo 9 e no versículo 10. Ele enviou o seu Filho. Enviou, mandou aquele que estava ao lado dele. O Verbo mandou, enviou como propiciação pelos nossos pecados. É sempre expresso em uma ação, neste caso. Então, o que é amor? Qual é o significado? Qual é o significado de amor? Entendemos bem? Compreendemos bem o que é o amor de Deus? Porque este, digamos assim, é o âmago, é o centro, é a parte principal do problema que existe entre pessoas. Entre pessoas na igreja, entre cristãos, entre ministros. Aonde ser que esteja, tu ou eu, onde ser que nós estejamos. Este é o problema principal que temos que resolver. Temos que ter o amor de Deus. Continuando então a ler no versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Foi o que Jesus Cristo disse. Vos dou um novo mandamento. Amem os outros como eu vos amei. Ele nos deu o padrão de como amar os outros. Ele nos deu o exemplo. Ele nos deu a manifestação do que é o amor de Deus. E por isso, nós também devemos amar uns aos outros, como diz no versículo 11. Mas como é que podemos amar aos outros da mesma maneira?
de tal maneira como Ele nos amou, se não entendemos corretamente o que é esse amor. Se não entendemos corretamente o que é o amor de Deus. Queridos irmãos, há 4 palavras no grego da antiguidade que representavam amor. A primeira era storge, que é um amor fraternal, amor entre membros da família, uma afecção natural, por exemplo, o amor dos pais pelos filhos. E essa palavra não aparece na Bíblia, por isso não é esse o amor que estamos a falar. A segunda palavra, que também é uma palavra grega, é a palavra eros, que é um amor romântico, um amor entre o homem e a mulher. E essa palavra também não existe na Bíblia, por isso vamos pôr isso de lado, porque não é esse amor fraternal ou esse amor romântico o que estamos a falar na Bíblia. Em terceiro lugar, uma palavra grega que também existe para amor é philos, ou filio, ou filia, que é um amor virtuoso, desapaixonado, isto é, uma amizade, um amor entre irmãos. Pode ser um amor entre membros da família, pode ser uma amizade entre amigos, pode ser uma amizade entre pessoas que se amam uns aos outros, na maneira que entendemos hoje em dia. Pode ser um desejo, ou uma apreciação, ou uma atividade. Pode ser sentimental. Pode significar ser uma pessoa muito bondosa e até ter atos de serviço. Esta palavra philos, é uma das palavras para amor que é usada no Novo Testamento. Mas não é usada muito frequentemente. A palavra amor que é usada mais frequentemente no Novo Testamento é a palavra agape. Agape, no grego da antiguidade, é uma palavra genérica para amor. Pode significar, sim, sentimentos, pode significar uma boa refeição, ou amor para com filhos, ou para com o esposo ou com a esposa. Mas no Novo Testamento é geralmente usada quando se refere ao amor de Deus. E vimos que o amor de Deus não é um amor fraternal, não é um amor romântico, nem é um amor de amizade, representando as outras 3 palavras gregas que falei. Por isso, como não é os outros 3, e como a palavra agape no grego da antiguidade, digamos assim, num dicionário grego, teria um significado mais convencional, temos que usar o Novo Testamento, temos que usar a Bíblia, e não um dicionário grego, para definir o que é que a Bíblia está a nos dar o significado desta palavra, amor. Por isso, no Novo Testamento, a palavra agape, amor, é usada para descrever um relacionamento, um amor de sacrifício próprio, um amor de dar, um amor de sacrifício. É como é representada no Novo Testamento. É sempre representada em uma ação e nem sempre em emoções. Por exemplo, a descrição de Deus, do que é Deus e do relacionamento entre Deus e os filhos de Deus, é uma descrição muito importante. E é uma descrição deste amor, o entendimento deste amor é o que nós temos que vir a ser. É o que nós temos que pôr em prática, como lemos em João 4, versículo 11. Amados, devemos nós também amar uns aos outros. Devemos ter este mesmo amor, porque Deus é amor. Devemos ter este mesmo. Por isso, o significado da palavra amor, agape, amor de Deus, tem um significado na Bíblia, um significado cristão, que é muito único. E por isso não se pode ir ao dicionário grego para entender o significado que a Bíblia dá
o pleno conhecimento deste amor. Por isso temos que ir à Bíblia para termos um entendimento correto deste amor de Deus. Aqui está o problema, queridos irmãos. Quando todas as ações que nós temos para com os outros, quando as nossas ações para com o próximo são baseadas em emoções, isto é, são reações emocionais, então nós só teremos uma tendência de nos associar com ou tratar bem ou escutar aqueles que pensam bem de nós, que nos tratam bem. Aí está o problema, queridos irmãos. Vou repetir. Quando as nossas ações para com os outros, o nosso amor para com os outros, sim, precisamos de amar uns aos outros, mas quando o nosso amor para com os outros é baseado em emoções, em sentimentos emocionais, temos uma tendência de demonstrar esse amor só para aqueles que pensam bem de nós, ou que gostam de nós, ou que dizem bem de nós. Mas, aqui está a diferença. Quando entendemos a palavra amor de Deus, o agape de Deus, como descrito na Bíblia, pois é descrito em ações, então começamos a entender que é um processo mental, sim, com emoções, mas é um processo racional. Sim, é principalmente um processo mental. Uma decisão que decidimos escolher as ações para com os outros. É uma decisão que decidimos fazer ou atuar para com os outros. E às vezes essa ação ou essa atuação é exatamente o oposto de como se nos sentimos. Sim, temos um sentimento de vou fazer isto, vou fazer aquilo, não gosto dele, vou dizer uma coisa mal. E isso não é agape. Isso não é agape. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é uma ação quando às vezes não sentimos o desejo de fazer essa ação. Vamos então ver aqui em Mateus capítulo 5, para ver um bocadinho mais acerca deste ponto, entender um bocadinho mais este ponto. Mateus 5. Mateus 5, vamos descrever um pouco aqui em Mateus 5, e depois, ao fim do sermão, vamos voltar a Mateus 5 outra vez para termos um entendimento mais completo desta parte aqui em Mateus 5. E de começar assim a ler no versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Certas pessoas pensam, isto é uma definição de vingança. Até algumas Bíblias escreveram ali um título, os homens escreveram a dizer vingança. Queridos irmãos, isto não é vingança. Isto não é vingança. O que a Bíblia está aqui a dizer é que o castigo, a punição, tem que ser adequada ao crime. Não é castigar mais, não é castigar menos, é um castigo correto para o crime. Porque é baseado em amor. Vamos ver isso mais tarde. O castigo, a punição, tem que ser adequada para o crime. Certas pessoas têm a ideia de que, bem, a Bíblia diz, uma pessoa rouba, então corta a mão. Queridos irmãos, a Bíblia não diz
isso. A Bíblia não diz isso. O Alcorão diz isso, mas não a Bíblia. Porque cortar a mão a uma pessoa que rouba, essa punição, esse castigo, não é adequado ao crime. Porque com esse castigo, aleijaste essa pessoa para sempre e fizeste dessa pessoa um ladrão para sempre. Por isso, o princípio bíblico é que o castigo deve ser adequado ao crime. Deve ser o castigo próprio para aquele crime, para aquela infração. E esse princípio ainda existe. Isso existe. Mas Jesus então vai e leva este ensinamento a um nível mais alto. Vejam então o versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resisteis ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Queridos irmãos, isto também não está na Bíblia. Amar o teu próximo e odiar o teu inimigo não é um ensinamento da Bíblia. É o que eles diziam. Sim, a Bíblia diz, ama o teu próximo, mas não diz, odeia o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo. Agora, é importante ler isto na Almeida Revista e Corrigida, ou na Almeida Corrigida e Fiel, porque a versão Almeida Revista Atualizada, engoliu muitas das palavras que estão no original, infelizmente. Por isso eu vou ler da Almeida, versículo 44, Revista e Corrigida. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Depois continua, versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, os maus e os bons, e vira chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensas tens? Não fazem os publicanos também mesmo? Se amares aqueles que emocionalmente tens esse desejo, que recompensa tens? Sim, a prova de sermos discípulos de Cristo é termos amor de uns para com os outros. Mas não é só amor para aqueles que vos amam. Se tudo que tu e o que eu fazes é amar os que te amam, como é que somos diferentes das outras pessoas? Como é que somos diferentes, por exemplo, da mesquita local? Ou como é que somos diferentes da igreja à esquina? Ou da congregação hindu que existe no bairro? Eles amam uns aos outros? Sim. Eles dão uns aos outros? Eles dão tempo uns aos outros? Eles visitam uns aos outros? Do grupo deles. Por exemplo, queridos irmãos, vocês, dar um exemplo aqui um bocado mais detalhado, vocês já provavelmente viram filmes de guerra. E viram, por exemplo, algum filme, por exemplo, de Adolf Hitler. E ele ensinou meninos, crianças, meninos, jovens, 10, 11 anos, 12,
a irem lutar, a irem para a guerra. E depois vê-se nesses filmes, descrever a Segunda Guerra Mundial, vê-se o Hitler a demonstrar uma afeição, um amor a esses meninos que mataram centenas de outras pessoas. Queridos irmãos, se o amor fosse só um sentimento emocional, uma afeição, então o Adolf Hitler, nesse momento de afeição para com essas crianças, era um homem cheio de amor. Queridos irmãos, é algo mais. Não é só amar aqueles que nos amam. É amar aos que nos amam, os que não nos amam. Versículo 46, de novo. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se é só isso, que diferença existe entre nós e os outros? Versículo 47 a 48. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Porque sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, perfeito em amor, no amor de Deus. O Pai Celestial é amor, agape. E nós temos que ter este amor de Deus. Então, o que é o amor agape? Como é definido na Bíblia? O que é? O que é que devemos de fazer? Como é que pomos este amor em prática? Está aqui a dizer que devemos deixar que os nossos inimigos nos abusem. Está aqui a dizer que devemos deixar que os nossos inimigos aproveitem-se de nós. Não. Não. Então, o que significa isto? Isto tudo, queridos irmãos, tem que ser posto num contexto correto. Ou então, é como, simplesmente, pôr-me à frente de um carro e deixar as pessoas andarem por cima de mim. Ser abusados, andarem por cima de mim e aproveitarem-se de nós. Isso não é o que Deus quer. Por isso precisamos entender o conceito, o princípio, e depois vamos entender as ações práticas que esse conceito indica. E para descrever essas ações, vai necessitar outro sermão depois para detalhar e explicar isso em maior detalhe. Como lemos em 1 João capítulo 4, versículo 9, vejamos aí brevemente, 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 9, vejam o ponto aqui que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado. É uma ação, enviou, fez. Como é o amor de Deus manifestado? O amor de Deus é manifestado em nós em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ele nos amou, como diz no versículo 10, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vejam este ponto em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como vimos, manifesta, prova, demonstra, prova, uma demonstração, uma prova do seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Entendemos? Se queres entender o que é o amor de Deus, isto, digamos assim, é o fulcro, é o âmago do princípio
da demonstração, da prova do que é o amor de Deus. Ele enviou Cristo e Cristo morreu por nós. Como diz, sendo nós ainda pecadores. Isto é o âmago. Queridos irmãos, se existe um conflito, um problema, um conflito entre você e a sua esposa, é porque há uma falta de amor de Deus, de amor agape, deste tipo de amor. Isto é o núcleo. Isto é o ponto de partida de onde podemos começar para resolver o conflito. Se existe um problema entre você e um irmão na igreja, é a falta do amor agape, o amor de Deus. Isto é o âmago, como disse, é o ponto de partida onde se deve começar para resolver o problema, o conflito entre irmãos na igreja. Se existe um conflito entre ministros na igreja, este é o problema. Falta do amor agape de Deus. E não há outras desculpas. Não há outras desculpas. Começa aqui. O entendimento do que é o amor de Deus começa aqui. Ele prova o seu próprio amor conosco pelo fato de ter morrido por nós. Deus demonstrou o seu amor para você, para mim, quando eu não era amável. Por quê? Porque eu era um pecador. Não era amável. Quando eu não era uma pessoa que merecesse ser amado. Deus provou o seu amor para comigo e para com você. Quando você e quando eu éramos completamente desprezíveis. Éramos viles. Éramos porcaria, digamos assim. Não éramos nada. Assim, se queremos entender o amor de Deus, temos que começar aqui, com entendendo esta ação de Deus. E não é uma emoção, é uma ação. A ação que Ele fez para nós quando nós éramos inimigos, quando nós éramos desprezíveis, quando nós éramos pecadores. Cristo morreu para você, para mim. E é assim que Deus prova o amor de Deus. É assim que Deus demonstra o amor de Deus. Isto constitui o amor de Deus. E se não nos voltamos a este ponto, partida, não entendemos o que é o amor de Deus, o amor agape de Deus. Quando nos pomos nesta posição e começamos a entender como Deus nos demonstrou o amor dele, então começamos a compreender o que é o amor de Deus. E por isso, então, posso perguntar a mim mesmo, como é que eu vou demonstrar esse mesmo amor ao próximo? Da mesma maneira. Queridos irmãos, isto é o princípio do amor de Deus. Então, considerando o que lemos em 1 João, considerando o que lemos em Mateus 5 há pouco, e consideramos o que estamos a ler aqui em Romanos, vemos que agape envolve uma maneira de pensar e tem a ver com os nossos motivos, a nossa motivação. O motivo, a razão, o porquê que se faz certas coisas. A razão, o motivo. Deus não sacrificou o seu filho porque nós e ele tínhamos os mesmos interesses. Não. Na verdade, queridos irmãos, não tínhamos nada em comum quando ele sacrificou o seu filho.
Porque nós éramos inimigos. Leiam, por exemplo, o versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, éramos pecadores. Queridos irmãos, o amor de Deus envolve um sacrifício próprio. Um sacrifício de nós próprios. E não depende de como outras pessoas nos tratam de nós. Não depende. Se uma pessoa diz qualquer coisa, faz uma pergunta e nós pensamos, esta coisa não está certa, então vamos tratar essa pessoa mal, isso não é amor de Deus. Vamos dizer coisas mal e depois dizemos, não, é porque ele não me tratou bem. E por isso dá-me o direito de o rejeitar. Não. Se isso fosse o amor de Deus, se Deus só amasse aqueles que o tratassem bem, Jesus nunca teria sido sacrificado, porque todos nós somos pecadores. E éramos pecadores. Éramos inimigos. O amor de Deus é uma ação de amor, de sacrifício. E por isso este amor de Deus não é egoísta. É altruísta. É um amor mesmo para aqueles que são desprezíveis a mim. E é um amor para aqueles que não temos boas emoções para com eles. Estou a dizer que isto é fácil? Não é fácil. Mas não é uma emoção. Sim, embora emoções positivas sejam o resultado desta ação do amor de Deus. Sim, podemos ter emoções negativas, emoções muito negativas à frente. Não quero fazer isto porque ele me maltratou mal. Mas fazemos porque o motivo é para o bem do outro. É o amor para o outro. E por isso, ao fim da ação do amor, temos uma emoção positiva. Queridos irmãos, o amor agape de Deus é sempre demonstrado em ações. É um processo mental e não emocional. Por isso, a lição de João 21 é uma lição muito fantástica. E precisamos de entender, pois eu acho que você não entende. Vejamos então João 21, 15 a 16, começando em 15. João 21. João 21, começando em 15. Diz assim: depois de terem comido, isto é, Jesus Cristo estava com eles e esteve com eles por vários dias, pouco antes dele sair, disse assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Mas pergunta, olha, tu amas mais que amas os outros? Imagine-se uma pessoa dizer, olha, amas-me a mim mais que amas ao outro? A pessoa diz, porque não amas o outro, não é? Amas-me a mim mais que os outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. O problema aqui é que, no português, não vemos o jogo de palavras que estava no grego. Porque no grego diz assim,
Vamos começar a ler o versículo 15, de novo. Depois de terem comido, Jesus perguntou a João: Amas-me com o amor de Deus agape, mais que os outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu tenho amor de irmão, filho, amizade. Ele disse: Então apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu tens amor de mim, amor agape, amor de Deus para mim? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu tenho amor de irmão, amizade para contigo. E disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Vem aqui, por 2 vezes, Deus pergunta ao Pedro: Tu tens amor de Deus para mim? E Pedro diz: Eu tenho amizade para ti. Porquê? Porquê? Pedro começou a entender o que é o verdadeiro amor de Deus, o amor agape de Deus. E por isso ele sabia que ele, uns dias antes, ou umas semanas antes, tinha rejeitado Cristo. Quando ele ia a caminho da cruz e foi acusado, ele virou as costas contra ele. Disse que não viraria, mas virou. E por isso ele viu. Eu sei o que é o amor de Deus, mas eu não tenho o amor de Deus. Eu desejo ter o amor de Deus, mas não tenho. O meu amor é muito menor. O meu amor é simplesmente filho, amizade, amor de irmão. Não tenho este amor, este padrão que tu tinhas para nós, que tu tens para nós, que tu demonstraste para nós. Não tenho. Tenho um amor mais pequeno. E por isso, o Pedro não estava a ser rebelde. Ele simplesmente estava sobrecarregado, estava esmagado pelo que Jesus Cristo lhe perguntou. Porque ele sabia que ele tinha falhado. Ele sabia que estava longe desse padrão. E por isso Jesus não ficou zangado com ele por causa disso, porque Jesus sabe o coração, viu isso no coração e disse pela 3ª vez. Então Jesus disse assim, lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Mas agora perguntou: tu me tens filho, tens amizade a mim? Tu tens amizade a mim? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: tu tens amizade a mim. Porquê? Porque ele viu que, embora ele tivesse, estava longe de ter o que Jesus Cristo lhe estava a perguntar. Compreendeu que ele estava longe desse amor. Estava longe de ter esse amor. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Não é o mesmo padrão que tu, mas sabes que eu te amo. É uma atitude que nós devemos ter, acho eu, irmãos. Sabemos o que é, começamos a entender o que é o amor de Deus. Mas, querido Pai, quando oramos, dizemos: querido Pai, dá-nos este amor, derrama este amor no nosso coração, através do Teu Espírito Santo, Deus, diariamente, porque eu, por mim próprio, não o tenho. Estou longe disto. Estou longe disto. Vejamos então um bocadinho, em mais um bocadinho de detalhe, este amor de Deus. Este amor de Deus, o amor agape de Deus, está descrito em maior detalhe no capítulo 13 de 1 Coríntios. O livro de Coríntios é um livro cheio de correção. É um livro cheio de correção.
Porque a congregação de Coríntios estava cheia de problemas. Tinha divisões. Umas pessoas escolhiam o ministro de preferência deles. Eu estou na igreja, mas não vou fazer perguntas a este ministro, porque, não, vou fazer perguntas a outro ministro. Quando for coisas ministeriais, vou a outro ministro. Isto tinham a escolher ministros preferidos. Eu sou de Paulo, ou eu sou do Apolos, então outros eram melhores, eram muito melhores. Eu sou de Cristo. Tinham divisões. É uma igreja com pecado. E disse, tira essa pessoa com o pecado da igreja, expulsa-o da igreja. Tinham pessoas que levavam irmãos ao tribunal, em vez de tentar resolver os problemas entre eles próprios. Tinham pessoas na igreja que visitavam prostitutas, em Coríntios. Tinham problemas de casamento e de matrimónio na igreja. Tinham pessoas na igreja que iam à Páscoa bêbados. Tinham pessoas ricas na congregação de Coríntios a maltratar os pobres. Tinham pessoas a falar em outras línguas, como por exemplo eu começasse aqui a falar a vocês em africanos, onde se ran ir ou dar, ou onde se ran alles doen. O que é que isso tem a ver? Falar em línguas não tem valor nenhum, porque que edificação tem para vocês? Nada. Sim, falam outras línguas, falam em línguas, falavam uns outros, porquê? Eu sei falar esta língua, estava a falar nesta língua. Porquê? Se não é para edificar? Outros, por exemplo, mulheres, tinham um grupo de mulheres, tinham até problemas de comprimento de cabelo, é outro problema que tinham. E depois outros eram um grupo de mulheres que se tinham juntado e tinham tomado controle da igreja. Queridos irmãos, era uma congregação cheia de problemas. Uma congregação em caos. Então, depois de enumerar vários destes problemas, por 11 capítulos, ele então, no 12º capítulo, Paulo descreve a ele alguns pontos positivos que eles têm. Vários dons. E era uma igreja cheia de dons. Tinham muitos dons. Um grupo de pessoas cheia de dons. Alguns eram bons oradores, falavam muito bem. Outros eram grandes profetas, conseguiam ter uma visão de coisas. Outros até faziam milagres. E como disse, outros falavam em várias línguas. Era uma igreja cheia de milagres e de dons. E assim, depois de Paulo explicar a eles, no capítulo 12 de 1 Coríntios, os dons que eles tinham, disse sim, há algo melhor que estes dons todos. Sim, você pode ser um grande orador, ou um pregador, você pode ser um grande administrador, você pode ter um grande dom de curas, você pode dar grandes sermões, você pode ter o dom da profecia, mas há algo melhor que dons. Pois aonde é que os dons que vocês têm em Coríntio vos levou? Vos levou a ponto de serem uma das congregações mais problemáticas do Novo Testamento. E por isso então, no versículo 31, ele diz assim, então, 1 Coríntios 12, 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurem com muito zelo melhores dons. Eu quero-vos mostrar um dom melhor que essas coisas todas que vocês têm. E ele diz então, diz assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Quero-vos demonstrar um dom que é muito mais excelente que todos os outros. Então, no capítulo 13, versículo 1, diz assim, ainda que eu fale as línguas de homens. Isto é a maior, digamos assim, a maior hipérbole, uma maior das declarações da Bíblia, exageradas, para dar a eles um entendimento.
Porque diz assim, mesmo quem fala línguas de homens, mesmo quem fala francês, africano, alemão, holandês, espanhol, chinês, esteja a falar estas línguas todas aqui. E mesmo que eu tivesse a possibilidade, aqui está aí perto, mesmo que eu tivesse a possibilidade de estar aqui à frente de vós e ouvir anjos. E então os anjos diziam a mim, e eu dizia, olha, estou a ouvir. Que valor tem isso? Se não tiver amor. Serei como o bronze que soa. Como a trombeta. Tocar uma trombeta. Imagine você dar a trombeta a mim. Não sei tocar uma trombeta. O que é que sai da trombeta? Se conseguir sair. Mas sai só barulho. Barulho. Uma coisa horrível. Pá, um barulho. Serei como o bronze que soa. Quando a pessoa tem esses dons, estão a falar nestas línguas, estão a falar nestas coisas todas, é só fazer um barulho. Ou como o símbolo que retine. Vocês sabem estes símbolos? Uma pessoa que não sabe música começar a andar aí a bater. Imaginem vocês dão às vezes ao vosso filho de 5 ou 6 anos, ou coisa assim, uns símbolos, e ele anda em casa, fazer uma barulhada. É terrível. É terrível. É terrível. E o que ele está a dizer? Se vocês estão a falar em línguas, é a mesma coisa. Se não tiverem amor. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, de anunciar as mensagens de Deus, de ser um bom pregador, de ser um bom palestrador, de dar bons sermões, embora eu conheça todos os mistérios, sim, eu conheça a natureza de Deus, os mistérios, entenda estas coisas todas. Eu conheço toda a ciência, tenho grande conhecimento, cresci em grande conhecimento e em doutrina, ainda que eu tenha grande fé, tenho uma fé tão grande, a ponto de mover montes. Uma pessoa está doente, vou lá, ungir essa pessoa, tem esta fé, a pessoa tem fé, eu tenho fé, e as pessoas são curadas assim. Se não tiver amor, nada serei. Nada serei. É possível ter amor de Deus? Agora a minha pergunta. É possível ter amor de Deus e desprezar os 10 mandamentos da lei de Deus? Não. Está claro que não. Porque Deus é amor. E a lei é amor para com Deus e amor para com os outros. E por isso a lei de Deus define o amor, dá uma definição de como aplicar este amor. E por isso o amor agape de Deus não é desprezar os 10 mandamentos. Por isso, precisas de observar o sábado? Sim. Está claro que sim. Precisas ter um certo entendimento de profecia, um certo entendimento de mistérios, de ciência. Precisas ter fé? Sim. Mas, conforme aprendemos estes primeiros passos, conforme aprendemos a fazer o que Deus quer que nós façamos, através da doutrina de Cristo, e ensinamento, e entendermos os 10 mandamentos, entendermos, precisamos ter fé e acreditar em Deus. Conforme aprendemos isto, temos que ir adiante. Além disso, e querer ser como Ele é. Isto é, precisamos de crescer no amor de Deus. O ponto é, queridos irmãos, podes ter estas coisas, sim, podes ter dons, podes dar boas palestras, podes ter grande fé, podes ter um grande conhecimento da Bíblia, podes observar o sábado e não teres amor de Deus. Este é o ponto. É o ponto aqui que Paulo está a dizer, que se não tivermos amor de Deus, não somos nada.
Sim, podemos ser ou estar na igreja, observar o sábado, muito rigidamente, muito estritamente, muito dedicadamente, e não ter o amor de Deus. E de acordo com o apóstolo Paulo, isso conta zero. Zero. Nada. Zero. Podes estar na igreja, podes observar o sábado, podes observar os dias santos. Isso é nada. Não diz que é um bocadinho, não diz que é um pouquinho, diz que não é nada, nada serei. Sim. Não podes ter o amor de Deus sem o entendimento dos outros. Sim. Não podes ter o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, sem saber o que é que Deus quer que tu faças. Mas podes ter os outros, podes ter o sábado, podes ter estes entendimentos de ciência, da fé e disso tudo, e depois não ter o amor de Deus. Se não temos o amor de Deus, não somos nada. Isto é o que temos de entender. Isto é no que temos que crescer. Como pessoas individuais, como uma congregação, como a Igreja de Deus, precisamos de crescer neste ponto. Podemos ter todas as outras coisas e ainda ser nada. Precisamos dessas coisas, mas precisamos mais do amor de Deus. É adicional. Vejam também no versículo 3. 1 Coríntios 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É difícil de entender, não é? Posso dar tudo aos pobres. Tudo. Dou tudo aos pobres. Estou completamente pobre, dei tudo. Andando aí a mostrar. Pessoas pensam, sou muito humilde porque deu tudo aos pobres. Queridos irmãos, não tem nada a ver com isso. Porque diz, posso dar tudo aos pobres. Posso ser um mártir e morrer pela palavra de Deus. Se não tenho o amor de Deus, agape, nada disso me aproveitará. Então, se eu dei tudo, eu morri, o que é que mais tenho que fazer? Lembre-se, o amor de Deus tem a ver com a motivação, o motivo, o porquê. Por exemplo, muçulmanos morreram como mártires nas cruzadas. Os cruzeiros, por exemplo, mataram milhares de cristãos na Turquia durante os anos das cruzadas, porque os cruzeiros nessa área eram mais liberais e deixaram os cristãos viver em paz. E por isso, quando os cruzeiros vieram, acharam que eles eram muçulmanos e por isso mataram os cristãos. Queridos irmãos, é possível ser um mártir. Sim, podes acreditar, podes ter muita coragem, é possível fazer boas obras e teres a motivação, o motivo errado. Lembra-se como em Mateus 7, Cristo disse, 21 a 23, muitos me chamam Senhor, Senhor, e eu fiz isto, fiz aquilo, e então Jesus disse, aparta-te de mim, sai de mim, porque tu que praticas iniquidade, praticas o pecado. O que é iniquidade, o que é o pecado? É quebrar as leis de Deus, porque não tens amor de Deus. Não tens o verdadeiro amor de Deus. Também em Mateus 24, versículo 12, diz assim, que o amor de muitos vai se esfriar, vai ficar frio no tempo do fim. Então, de novo, queridos irmãos, o que é o amor de Deus?
Queridos irmãos, Deus sacrificou o seu Filho não porque nós fôssemos de grande valor. Mas o valor está na ação de Deus, pois Ele é amor, Ele é agape. E Ele sacrificou o seu Filho porque Ele é amor e não por nossa causa. E Ele então nos fez algo de valor, e assim temos grande valor para Deus, por causa da ação de Deus, e não é por causa da nossa parte. E por isso, isto é a graça de Deus. É a motivação de Deus, é o motivo da ação de Deus, o motivo da natureza de Deus. Por exemplo, tu podes nunca estar a roubar, mas podes estar a cobiçar. Tens uma motivação errada. Tu podes nunca matar uma pessoa, mas podes estar cheio de ódio. E por isso não tens o amor de Deus. O motivo está errado. O porquê está errado. Queridos irmãos, certas pessoas, por exemplo, têm problemas de matrimónio. Se tivessem o amor de Deus, resolveriam esses problemas. Isso não quer dizer que agora rouba de mim. Não quer dizer que agora anda por cima de mim e faz o que quiseres de mim. Não. O motivo é a outra pessoa. É um desejo puro de cuidar pelo outro. De fazer o que é o certo para a outra pessoa. O amor de Deus é fazer o que é melhor para a outra pessoa, sem consideração das minhas consequências pessoais, sem consideração das ações deles, sem consideração das minhas próprias emoções, fazer o que é bom para eles. Isto é o amor de Deus. E por isso, João 21, como lemos há pouco, Pedro começou a entender isto. E se fosse sincero, talvez dissesses o mesmo. Precisamos de pedir a Deus para nos derramar este amor. Eu amo a Deus, eu amo aos outros com este amor de Deus. E não é só para com os teus amigos. Pois isso então é filho, isso é amizade. É para com os que não estás atraído, aqueles que não tens nada em comum. É para com aqueles que maldosamente usam você. Vejam então em Coríntios 13, versículo 4. Diz assim, o amor é paciente. O amor, como diz em outras versões bíblicas, o amor é sofredor. Paciente, sofredor. Em inglês diz assim, sofre por muito tempo. É paciente, sofre por muito tempo. A Bíblia inglesa diz assim, o amor é sofredor por muito tempo. É paciente, sofredor por muito tempo. E por isso, como é que sabemos que uma pessoa é paciente? É porque tem que andar muito tempo e demonstrar esta paciência por muito tempo. Por um período longo. Sofrendo para o bem da outra pessoa. Não é o caso por exemplo, de uma esposa sofrer porque o marido está bêbado e vem bêbado todas as noites e está a adulterar com outra mulher. Queridos irmãos, então aí Jesus Cristo diz, o castigo deve ser adequado ao crime. Para o bem dele. Para o bem dele. Por isso, sofrer para o bem da outra pessoa não é ser um tapete para os outros pisarem. Não é para ser uma pessoa que os outros andam em cima e pisam e abusam-nos. Não. Por isso precisamos manter a perspectiva do que Deus fez. O que Ele fez por ti. Ele morreu por ti e por mim, por você. Ele sofreu e sofre porque nos ama. Porque o motivo dele é para o nosso bem. Cristo foi batido para o nosso bem. É como, por exemplo, um pai que acorda, ou uma mãe acorda às 2 ou 3 da madrugada porque o bebê está a chorar
e vai moldar a fralda para o bem do bebê. Sim, se não houvesse esse amor, deixava o bebê ficar ali até amanhã e pronto, depois mudava a fralda durante a manhã. Mas para o bem do bebê, levanta-se e muda a fralda. Por isso, queridos irmãos, Mateus 5 tem que ser visto através desta lente do amor de Deus. Mateus 5, versículo 40. Eu disse que voltaria a Mateus 5, então vamos voltar aqui a Mateus 5, versículo 40. Diz assim: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Não é uma questão de levar isto literalmente em todas as situações. Porque se assim fosse, quando Paulo foi acusado e levado à prisão, ele dizia, ok, bata-me e não me vou defender. E ele defendeu-se. Porquê? A motivação é importante em todas as situações. Temos que ver a motivação. A motivação é o que é o melhor para a outra pessoa. Há uma situação em que não deixes alguém fazer isso a ti. Versículo 42. Dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Mas, entretanto, há outros trechos que dizem, não emprestes a não ser que estejas pronto a perder. Então, que trechos é que segues? Quando é para o bem das outras pessoas. Empresta quando é para o bem das outras pessoas. Quando não é bom para a outra pessoa, diz não. Qual é a motivação? A motivação é para o bem da outra pessoa. Como um pai educa um filho, o seu filho, querido filho, e então parte desse treino ou educação, tira certos privilégios da criança. Porquê? Para o bem da criança. Mesmo que me magoe tirar esses privilégios da criança, faço para o bem da criança. Por exemplo, Deus diz, Ele ama-nos. Então isso quer dizer que nós podemos abusar a Deus? Tanto quanto queiramos? Não. Não. Diz Deus, eu nunca te vou castigar? Não. Porque se fosse isso, então podias matar o próximo, não é? Não. Por exemplo, Deus vai dar o castigo eterno, pôr as pessoas no lago do fogo para a segunda morte, para morrerem eternamente. Isso é um exemplo do amor de Deus, porque é o melhor para essa pessoa, não é vingativo, é o melhor para essa pessoa, é melhor do que pôr uma pessoa no inferno e deixar a pessoa a sofrer para sempre. É o amor que é para o melhor dessa pessoa, para não estar a sofrer uma miséria para o resto da vida inteira. A motivação de Deus é sempre para o que é melhor para essa pessoa, nessa altura. Certas pessoas têm sofrimento e dizem, oh Deus, se me amas, tira-me este sofrimento, cura-me. É difícil, porque às vezes Deus não cura, porque Deus vê as coisas de uma maneira diferente. Vê as coisas com um plano, não é só 2, mas daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, vê com a eternidade em perspectiva. E por isso, às vezes, quando uma pessoa está a fazer certas coisas, é melhor, para o bem dessa pessoa, para ir para a prisão. Sim, existe uma ocasião em que vais deixar a pessoa aproveitar-se de ti. Porquê? Porque é para o bem dela. Mas há uma ocasião que não vais deixar a pessoa aproveitar-se de você. A resposta não é o que é o melhor para mim, mas é o que é melhor para o outro. A resposta não é este é o meu direito. Não.
o que é o melhor para o outro. Quando há um conflito, há uma zanga, um aborrecimento entre pessoas, sofremos para o bem do outro. Queridos irmãos, temos que manter a perspectiva de Deus, do que Deus fez por ti e por mim. O amor de Deus não é um sentimento, não é uma emoção, não é o amor fraternal, não é o amor romântico, não é o amor entre amigos de amizade. O amor de Deus é ações, um processo mental, não dependem como outros nos tratam, mas é uma motivação para o bem dos outros. Sim, porque podemos ter grande crença, podemos acreditar em Deus e não ter o amor de Deus, não ser como Deus é. Podemos obedecer a Deus e não ter o amor de Deus, não ser como Deus é. Precisamos sim da obediência, precisamos sim da fé, precisamos sim da doutrina de Cristo, porque nos ensina a maneira de ser como Cristo quer que nós sejamos, como Deus quer que nós sejamos, e, além disso, precisamos o amor de Deus. Por isso a perspectiva é o que Deus fez. Queridos irmãos, está claro, somos humanos, falhamos, mas temos que lembrar que representamos sempre a Cristo nas nossas ações. Hoje, queridos irmãos, simplesmente tocamos na superfície deste assunto, de uma maneira básica, mas entendemos de uma maneira melhor o que é o amor de Deus. Estudemos mais este assunto acerca do verdadeiro amor de Deus, para aprendermos a ser uma pessoa melhor, para aprendermos a ser como Deus é e para reagirmos corretamente para com o próximo, amando uns aos outros, como Cristo nos deu o exemplo ou o padrão de amar aos outros.